Fim de partida aqui no Nabi Abichedid em Bragança Paulista e o Grêmio perdeu mais uma vez fora de casa. É constrangedor, chega a ser assustador o futebol que o Grêmio apresentou aqui no estádio do Bragantino. Mais uma vez, longe da arena, o Grêmio não consegue ter motivação, não consegue demonstrar vontade, não consegue demonstrar organização, não tem coletivo, não tem individualidade. Longe da arena, o Grêmio é irreconhecível. Irreconhecível, essa é a palavra certa. O time de Renato Portaluppi hoje não mostrou praticamente nenhum ponto positivo e eu já posso dizer que talvez seja uma das piores partidas do Grêmio no ano. Jogo muito ruim mesmo, com pouquíssimos destaques. Pouquíssimos mesmo. Renato tentou repetir aquele time que veio de um bom futebol nas duas últimas rodadas em casa, contra Cruzeiro e Cuiabá. Tentou manter aquele time titular, fazendo até algumas alterações de risco, né? Mantendo o Vidia Sante e o Carbajo no time titular, eles que vinham das seleções, os dois muito desgastados, obviamente. Quem assistiu o jogo pôde ver que não estavam entregando 100%, uma partida muito abaixo do que o Vidia Sante vinha jogando. O Carbajo também não conseguiu apresentar aquele futebol que mostrou nos dois últimos jogos com o tripé de volantes. O PP também muito abaixo do que vinha mostrando, parecendo sem liberdade. Então, o meio-campo do Grêmio, que vinha sendo o grande fiador do bom futebol na arena, hoje sucumbiu, desmotivado, até um pouco sem intensidade, sem posse de bola, e não conseguiu demonstrar aquilo que o Renato tinha idealizado nos jogos da arena, hoje aqui em Bragança Paulista. E claro, né, é difícil dizer que o erro é do Renato, que o erro é dos jogadores, porque foi tudo errado hoje, tudo errado. Um time muito fora do normal, e o Grêmio não tem conseguido, como eu disse, repetir o que faz na arena fora de casa. E claro, é responsabilidade do Renato isso, mas também é responsabilidade de quem entra em campo. Parece que o Grêmio entra no jogo buscando o resultado do empate, ou até às vezes não tomar muitos gols. Isso fica claro, é uma postura completamente diferente dos jogadores e algo precisa ser feito. Hoje o Renato, ele mostrou que falta muito ainda para o Grêmio brigar em alguma coisa do campeonato, e essa derrota, além de ser decepcionante, mostra que o campeonato do Grêmio é esse, um campeonato de regularidade. E foi isso a temporada toda. O Grêmio não consegue manter uma sequência positiva e uma sequência de vitórias longa no Campeonato Brasileiro, porque chega em partidas como essa, que é a partida para tu virar a chave, para tu buscar algo a mais, e falta dos jogadores, falta do Renato aquele impulsionamento, aquela força, aquele gás para tu conseguir emendar uma sequência positiva e quem sabe até conseguir colar no Botafogo. O problema é que sempre, quando chega no jogo para virar a chave, no jogo para conseguir isso, o Grêmio apresenta esse tipo de futebol. Um jogo hoje muito parecido com aquele Grêmio Vasco, com aquele Grêmio Santos, com aquele Grêmio Goiás, que foram jogos onde o Grêmio teve a oportunidade de chegar mais perto do líder e não conseguiu demonstrar nada além de desorganização e um péssimo futebol, e coletivamente um nada, uma paçoca tática foi o que o Grêmio foi hoje. Como eu disse, o Renato colocou o time titular tentando dar o seu melhor, mas nenhuma das peças do time titular hoje demonstrou algo que pudesse ser positivo. João Pedro fez uma das suas piores partidas com a camisa do Grêmio, Rodrigo Eli também muito perdido, o Kahneman não teve muito o que fazer, e o Reinaldo mais uma vez lamentável, o que mostra que o Grêmio tem que recuperar o cuiabano das dores e já começar a testar esse guri, porque o que o Reinaldo tem apresentado nos últimos jogos não condiz com a posição de titular. O Reinaldo tem que abrir passagem, porque o que ele tem jogado não está apresentando para ser o lateral esquerdo titular do Grêmio. Do meio campo eu já falei, todos muito abaixo, o tripé não funcionou, o Grêmio não teve posse de bola, não teve intensidade, e o Cristaldo mais uma vez sumido do jogo. Não conseguiu acertar nada que tentou, errava muitos passes, não conseguia ficar com a bola, não conseguia conduzir as jogadas do tripé pros dois atacantes. O Cristaldo realmente muito mal, não conseguia se apresentar para as jogadas ofensivas, não conseguia voltar para buscar. Demorou muito para o Renato mexer no Cristaldo, né? E ficou quase até o fim da partida quando ele colocou o Ferreira, que também assim, não demonstrou quase nada. E nos dois da frente, o Soares mais uma vez perdendo oportunidades muito importantes no jogo. E o João Pedro Galvão, infelizmente, ainda não conseguiu mostrar o jogador que ele foi na Europa, né?
É triste porque nos treinos ele se demonstra um bom jogador e ele até é participativo e inteligente nas jogadas, mas efetivamente ainda não conseguiu ser o João Pedro que se espera dele e o tamanho da contratação que ele foi na janela do meio do ano. Dos jogadores que entraram, o Ferreira muito apagado, o próprio Galdino entrou bem, mas conseguiu 2, 3 passes, mas ainda assim é muito insuficiente para o Grêmio, jogando fora de posição. E até na entrada do Galdino, né, que o Renato mexe no intervalo, coisa que normalmente não acontece, o Renato acaba mudando o esquema do 4-1-4-1, do 4-1-2-1-2, do 4-4-2 losango para um 4-4-2 num quadrado. Ele que já tinha tentado isso, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, deixando o meio-campo mais aberto, o Cristaldo pela esquerda, o Galdino pela direita, mas pouco foi efetivo também, tanto que ele muda logo em seguida. Mas voltando às substituições do Renato, ele muda no intervalo, algo que é muito raro a gente ver o Renato fazer. E normalmente ele faz isso quando ele está incomodado com os jogadores. E claro, tem que estar incomodado com os jogadores, mas tem que estar incomodado com ele também. Porque quando o coletivo inteiro não funciona, tem muito do dedo do treinador. E claro, vamos falar muito da folga, né? Que o Grêmio teve uma folga longa, que isso pode ter sido prejudicial, por exemplo, para o futebol apresentado aqui, mas eu não consigo enxergar a folga como um dos principais pontos para o problema do Grêmio hoje. Eu acho que o fator jogar fora de casa tem afetado mentalmente a motivação, porque se for pegar, por exemplo, o Pedro Caixinha deu 5 dias de folga pro time do Bragantino e jogou muito melhor hoje. Então, claro, tem gente que vai levantar essa pauta, mas a folga para mim não é relevante para o resultado da derrota. E aí, as outras alterações até pouco inexplicáveis, assim, o André Henrique entra no intervalo, tira o João Pedro Galvão, o Luan sem receber oportunidades, daí o Iturbe ganhando a frente para cima do Bessosi, o Vidiaçante jogando 90 minutos, o Renato hoje tomou muitas decisões erradas. Então, precisa ser cobrado, precisa ser criticado, porque segundo o Grêmio tem a rodada atrasada contra o Corinthians e precisa vencer. Só que com esse futebol apresentado hoje e com o que o Grêmio tem feito fora de casa, não vai ser o suficiente para vencer o Corinthians, que vem de uma má fase, mas o Grêmio não tem se importado com isso com seus adversários, porque pode estar em boa fase, pode estar em má fase, fora de casa o Grêmio não tem conseguido nenhum tipo de resultado e algo precisa ser feito. O Renato precisa virar essa chave das partidas longe da arena e conseguir alguma coisa de seus jogadores. Por hoje é isso. Agora, o Grêmio treina mais 3 dias em Atibaia, treina na sexta-feira, no sábado e no domingo, aí sim viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians lá na Itaquera, um jogo que segue sendo muito importante apesar da derrota, mas que ganharia muito mais importância se o Grêmio tivesse vencido hoje, porque poderia colar sim no Botafogo dependendo do resultado de sábado. É uma pena e claro, o grupo todo e mais o técnico também, a direção precisam ser cobrados do que vem acontecendo nos jogos fora da arena e vão ser cobrados sim, porque isso não tá certo, isso não é do tamanho do Grêmio. Um grande beijo para vocês, a gente se encontra ainda no canal na cobertura dos restantes dos dias que o Grêmio tem aqui em São Paulo.